Bom, pessoal, temos agora uma questão de calorimetria bastante simples, basta ter um pouco de atenção. Vejamos. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias. E por que 5 categorias? Porque, convenientemente, são 5 alternativas, beleza? E informaria a variação da temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorridas 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura. Então, temos aqui 5 selos, de A a E, e temos aqui a variação de temperatura para cada selo, ok? Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius e outra a 40 graus Celsius, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. Ou seja, a água fria ela tem uma massa, que eu vou chamar de MF, que ela possui aqui 1/3 da parte total, tranquilo? Então, 1/3 da massa total. Já a massa quente, que eu vou representar por MQ, né, a massa de água quente, ela corresponde a 2/3 da massa total de água, ok? A garrafa é fechada e 6 horas depois abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16 graus Celsius. A questão deseja saber qual é o selo que deveria ser posto na garrafa térmica testada. Então, galerinha, sem estresse, a primeira coisa que a gente vai procurar é a temperatura de equilíbrio inicial, que não é de 16 graus Celsius, porque inicialmente a gente mistura a água quente com a água fria, essa mistura vai atingir uma certa temperatura, e depois de 6 horas, quando a gente abre a garrafa, é que a gente vai ter uma temperatura lá verificada de 16 graus Celsius. Então, no primeiro passo, a gente vai atrás da primeira temperatura de equilíbrio, tranquilo? A fim de atingir esse nobre fim, a gente vai se lembrar que o calor cedido para um sistema fechado mais o calor recebido tem que ser igual a zero. Então, o calor que a água fria vai receber mais o calor que a água quente vai ceder tem que ser igual a zero. Como aqui é calor sensível, por existir variação de temperatura e não existir mudança de estado físico, a gente ficaria com massa de água fria vezes o calor sensível da água no estado líquido, né? Lembrando que depende aqui da temperatura, né? Porque as duas estão no estado líquido. Então, vezes a variação de temperatura da água fria, mais a massa de água quente, vezes o calor sensível da água, vezes a variação de temperatura para o componente quente da mistura, tranquilo? Tudo isso tem que ser igual a zero. A gente vai lembrar que a gente fez uma relação anterior, né? A massa de água fria é 1/3 da massa total. A gente substitui isso aqui. Uma coisa que a gente pode fazer logo de cara é cortar essa alma cebosa com essa alma cebosa, porque eles se repetem nos termos. Então a gente já vai ficar livre, né, de um termo. A variação de temperatura da água fria, eu não sei qual é a temperatura final, mas eu sei, de acordo com o enunciado, que a temperatura inicial era de 10 graus Celsius, ok? Então, aqui ficaria T menos 10, mais a massa de água quente, que logicamente vai ser 2/3 da massa total, vezes a variação da temperatura da água quente. A temperatura de equilíbrio eu não sei, é o que eu quero achar, menos a inicial da água quente, que de acordo com o enunciado é de 40 graus Celsius. Então, T menos 40. Outra coisa que a gente pode fazer para facilitar é cortar essa massa total com essa massa total e, melhor ainda, a gente pode cortar esse 3 com esse 3, ok? Então, aqui, ó, 1 vezes T menos 10 vai ficar T menos 10, mais 2 vezes T vai ficar 2T e 2 vezes menos 40 vai ser igual a menos 80. Tudo isso é igual a zero. Veja que vai ficar T mais 2T, que é igual a 3T, menos 10 menos 80 é menos 90,
e isso é igual a zero. Se a gente isolar, vai ficar T tem que ser igual a 90 dividido por 3, que também é conhecido como 30 graus Celsius, ok? Bom, essa é a hora que você faz a porcentagem que a questão mencionou, e veja que ao longo do enunciado ele fala aqui, ó, que ele quer saber a variação da temperatura do conteúdo da garrafa. Então veja, a gente sabe que a temperatura aqui é de 30 graus Celsius, a temperatura de equilíbrio, e que depois de 6 horas essa temperatura vai ser de 16 graus Celsius, tranquilo? Então qual foi a variação? 14 graus Celsius. Você precisaria fazer uma regra de 3, né? Esses 30 graus corresponderiam a 100%, e os 14 graus Celsius, que seriam a variação, corresponderiam a um famoso x, né? Você precisa olhar para essa regra de 3 e você pensar se realmente vale a pena fazer a conta, porque 14 é quase 50% de 30, tranquilo? Então, se você olhar nas alternativas, aqui você tem um intervalo que é bem seguro no tipo de selo D, ok? Então, a resposta seria a letra D de diarreia aguda transmitida pelo ar. Caso você realmente queira fazer a fundo essa questão, aí é só você responder essa regra de 3. Daí, com toda a calma do mundo, você faria 3 vezes x, que daria 3x, 10 vezes 14 ficaria 140, e aí com toda a paciência você faria 140 por 3, aqui o mais próximo seria 4, sobra 2, baixa o 0, 3 vezes 6 dá 18, sobra 2, vai ficar nessa zoeira por um bom tempo. Então ficaria 46,66666 ao infinito e além, beleza? Então esse x seria 46, aproximadamente, né? 46,666% e assim vai, beleza? Com fé, beleza? Tranquilo? Então realmente cai no intervalo que a gente mencionou. Então seria bem mais legal você fazer o raciocínio que eu disse. 14 é muito próximo de 50%, então esse aqui é o intervalo seguro. Então resposta letra D mesmo, tranquilo? Até a próxima, pessoal!